Olá, Maria. Bom dia a todos, amigos e amigas do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu iniciei novamente a live, estou colocando o tema para vocês, porque os amigos estavam relatando que não estavam conseguindo ouvir. Agora tá, né? Muito obrigada, Maria. Eu acredito que devia ser meu fone, mas agora vai dar certo. Deixa eu colocar aqui novamente o tema de hoje para que vocês possam ir acompanhando também. Bom dia, Igor, Serena. Então hoje, como eu havia falado anteriormente, né, a gente vai dar continuidade ao tema o suicídio e a loucura, que se encontra no capítulo 5. Nosso amigo Marco Galeno tá ok, né, Socorrinho? O som agora. Obrigado pelo retorno de todos, minhas amigas. Nosso amigo Marco Galeno havia iniciado esse tema na segunda-feira. Bom dia, Igor. Já havia iniciado esse tema na segunda-feira e hoje a gente segue dando continuidade. Bem, eu queria começar hoje com a mensagem inicial, com uma mensagem de Santa Teresa d'Ávila. Eu acho muito oportuna para esse tema e também o momento em que a gente está vivenciando, né? Que ela nos diz: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram, fiel e rica em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis. Sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Bom dia, Dáurea, Daniela. Bem, com essa mensagem de ânimo, né, de Santa Teresa d'Ávila, nós vamos iniciando por aqui o nosso evangelho dessa quarta-feira. Então eu convido a todos vocês, quem se sentir à vontade, feche os olhos. Não é um ritual, é realmente para que a gente possa se concentrar. Eu sempre fecho porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de concentração e com os olhos fechados eu consigo me conectar melhor, e é essa a proposta, né? Então, fiquem à vontade. Deus de infinita bondade e justiça, Pai, obrigada por mais essa manhã, por mais essa oportunidade de renovação. Obrigada, Senhor, por esse evangelho, por essa oportunidade de estudar a Tua mensagem. Que essa mensagem de hoje chegue nos nossos corações como um bálsamo, que a gente também possa transmitir àqueles a quem também precisam dessa mensagem, que a gente possa levar essa luz do Teu evangelho para esse mundo que vive ainda numa escuridão, mas que é temporária, porque a Tua luz, o Teu amor irão dominar todos os corações desse planeta Terra, e respiraremos em dias mais aliviados e mais cheios de luz e de amor. Que assim seja. Bem, a gente já inicia no item 17, né? Para quem quiser acompanhar o início do tema, né? O Marco Galeno trouxe para a gente a explanação dos itens 14 a 16. Está disponível para vocês no IGTV aqui do Lex. Mas só para recapitular um pouquinho do que ele falou, tem uma frase que ele inicia no item 14 que é muito oportuno a gente relembrar, que ele nos traz, né, o benfeitor que nos proporcionou essa linda mensagem do Evangelho.
a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Bem, o Espiritismo, como vocês sabem, ele nos traz, né, a resposta que a gente sempre buscou, que é a vida após a morte. E ele não só vem através do Evangelho, ele vem mostrando, nos dando exemplos dos próprios espíritos que vivenciam essa realidade, mostrando para a gente que tudo que a gente passa aqui na Terra é temporário, né? Que a gente está aqui nesse momento num planeta de provas e expiações, cumprindo provas ou expiações, mas que tudo é temporário. E é por isso essa calma e a resignação. Por isso que quando a gente conhece essa verdade e a gente compreende, o nosso coração ele é tomado de paz, porque é uma confiança, né? A gente sempre escuta falar, a gente sempre escutou no céu, no inferno, só que pra gente a ideia do céu ela sempre foi muito distante. É muito mais fácil a gente conseguir associar a ideia do que seria um inferno, né? Que é a dor, a angústia, porque é algo mais próximo da nossa realidade. Sempre foi muito difícil para as religiões explicarem o que seria o céu e essa verdadeira felicidade. Então, quando o Espiritismo vem, né, tirar esse véu dos nossos olhos, nos fazer enxergar essa outra realidade, essa visão que a gente tem do céu, do pós-morte, dos planos superiores, ela se torna mais clara. E a gente até se esforça mais para conseguir melhorar e se superar para poder alcançar essa glória, né? Eu acredito que todos vocês, bom dia, Michele, já tenham os seus sonhos, tenham os seus objetivos, e todo mundo sabe que quando a gente se compromete a fazer algo que nos faz sair da nossa zona de conforto, é sempre o caminho é sempre bem desafiador, mas a alegria de quem consegue conquistar aquilo que se propôs a realizar é tão grande que quando você olha para trás, você até agradece as dificuldades que você enfrentou, porque elas te fortaleceram e elas te proporcionaram aquela felicidade. É assim que a gente tem que se colocar aqui na Terra. É um caminho que a gente está trilhando. Aqui é o caminho, não é o fim. O fim é quando a gente desencarnar, né? E permanecermos pela eternidade nos melhorando. Então, aqui nós estamos na nossa melhor versão e vamos sair melhores desse planeta, dessa existência. Por isso que essa calma e essa certeza do futuro nos traz esse conforto, esse consolo. Então, ele segue falando sobre a incredulidade, sobre o materialismo, que tem convertido tantos irmãos, né, na busca por essa tentativa de aliviar o sofrimento. E, na verdade, o que a gente vai ver com a leitura aqui desse item 17 é que esse sofrimento ele mais se estende do que se alivia. Então, essa doutrina do materialismo, do imediatismo, que é preciso nesse momento, que eu não suporto, que não dá mais, a gente percebe que é preciso ter resignação, né? É preciso ressignificar o caminho o tempo todo. Então, seguindo hoje para o nosso evangelho, que é do item 17, hoje eu queria fazer um pouquinho diferente com vocês. Geralmente o evangelho a gente lê o item todo e depois comenta. Hoje eu vou pedir licença a vocês para que a gente possa ir lendo juntos e parando e comentando ponto a ponto, tá certo? Então vamos lá. Ele segue falando assim: o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto
outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. Sim, a vida é uma lei divina, né? Aqui no Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão 944, Kardec questiona se o homem tem direito de dispor sua vida. E os espíritos dizem, não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. O que é que ele traz aqui como suicídio voluntário? Né? Ele até explica nos itens anteriores que é aquele que foi feito com intenção, né? Porque uma pessoa que comete suicídio, que se encontra em perturbação, uma pessoa que está louca, né? Vamos usar essa expressão, ela não teve a intenção, né? Muitas vezes ela comete o ato sem ter aquela intenção. E Deus é misericordioso, então ele analisa a nossa intenção. Por isso é que ele fala no suicídio voluntário. Então vejam que há uma lei divina. A lei da vida é uma lei divina que ela assiste não só nós, os homens, mas também todos os animais, as plantas. Tudo é vida. E toda essa vida ela provém de Deus. E aqui na Terra a gente sabe que quando a gente comete uma transgressão de uma lei, a gente recebe uma punição. E na espiritualidade as leis divinas também não são diferentes, né? Se a gente comete uma infração a essa lei, que é uma das leis mais importantes, das leis de Deus mais importantes, a gente vai sim ter que nos responsabilizar por este ato. Então, ele segue falando que entre os suicidas, alguns a cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair daqui, antes que Deus o haja ordenado. Seguindo na linha do Livro dos Espíritos, Kardec questiona na questão 957 que em relação ao estado geral dos espíritos, quais as consequências do suicídio? E os espíritos dizem que são muito diversas as consequências, né? Que não é possível generalizar, que cada espírito ele recebe essa consequência de uma forma, né? Não há como ser determinado, mas algo que é geral é o desapontamento. Então, assim, maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Por que é inútil? Porque a vida não se extingue, né? E aí ele permanece vivo, a consciência permanece viva, o espírito permanece vivo, e pelo contrário, ele arrasta consigo dores maiores. Uma obra espírita muito conhecida da nossa literatura é o livro Memórias de um Suicida, que é da Ivone Pereira. O autor espiritual é o Camilo Castelo Branco, que é um pseudônimo do Camilo Cândido Botelho, que foi um romancista português. Nessa obra, que é linda e fica aí como dica para quem quiser fazer uma leitura bem bacana sobre esse assunto, ele vai nos relatar um pouco de como foi, né, o pós-morte, após o suicídio. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, para não dar spoiler aí para vocês, também porque o objetivo do Evangelho não é a análise dessa obra, até porque a gente nem dispõe de tempo, mas ele fala, né, do pós-morte, das sensações. Então, assim, o que chama a atenção é que ele diz que depois que comete o ato, ele ainda sente todas as sensações, se tornam mais fortes, né? Então ele relata ali no início que ele se sentia preso a um lugar escuro, fétido, e que a princípio ele se questiona por que é que ninguém vem auxiliar ele. Ele relata que saía muito sangue, já que ele saía muito sangue do local onde ele havia atirado,
e esse sangue não parava nunca, e ele se questionava por que ninguém socorria ele. E aí, quando ele se depara, ele vê o seu corpo, né, o seu cadáver em decomposição. E aí ele relata que sai correndo pelas ruas da cidade onde ele nasceu, pedindo a ajuda que ele viveu, e ninguém auxilia, as pessoas se mantêm, ignoram a sua presença. Ele vai no seu lar e tá tudo diferente, e ninguém o auxilia, e ele se sente muito fortemente ligado ao corpo, né, aos restos mortais. Nesse momento ele consegue perceber que havia se matado, né, que tinha sim conseguido atingir o seu fim com o suicídio, que era a morte do corpo físico, mas que o corpo espiritual permanecia vivo, com todas as sensações, né, e sofrendo as consequências desse ato. E aí logo em seguida ele relata que ele se vê arrastado por uma multidão de irmãos que também cometeram o mesmo ato que ele, são levados para uma região chamada de Vale dos Suicidas. E aí ele relata na obra, né, de como é essa região e tudo, do assédio dos outros espíritos, da dor, da ausência de luz. Então, assim, é uma obra bem bacana para que vocês leiam. E depois ele também fala do resgate que é feito pelos servos de Maria, que vem resgatar os irmãos que já se encontram em condições de deixar esse vale, e mostra também a história de outros personagens que se encontram com ele no caminho para a redenção, no caminho para a reencarnação. Então, assim, e uma coisa que chama, ele fala, né, uma de suas falas na obra, é que nenhuma dor que a gente possa experimentar aqui na Terra se compara ao que é o Vale dos Suicidas. Ele diz que só um espírito que já esteve lá para saber, por mais que ele traga nesse livro alguns relatos, mas ainda é bem longe dos horrores que eles vivenciam. Então, por isso é que aqui ele está dizendo que não é um sofrimento eterno também, né, desses espíritos. É temporário, mas é uma dor. É por isso que a gente precisa envolver tanto esses irmãos em orações. E entender que esse momento que a gente tá vivendo é algo temporário e que não se compara com a dor que esses irmãos passam, né? Então ele segue na mensagem dizendo: o espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicida. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditosa quanto mais inditosa, e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando os seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu. E que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúne aos que foram objetos de suas afeições e às quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo concepções, é contrária aos seus próprios interesses. Então, assim, o que a gente vê no relato dos espíritos, tanto através de livros quanto cartas psicografadas, é que todos se arrependem muito do ato, né, cometido, justamente por conta de tudo isso que a gente trouxe. Então o espírita, ele tendo esse conhecimento, dessa visão da vida futura, ele consegue viver uma vida mais plena e mais consciente, né? Porque o suicídio, ele é incapaz de trazer alguma solução. E é preciso, diante das dores e aflições que nos atingem, ter paciência e esperar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de Martin Luther King, que ele diz: se não puder andar, se não puder correr, ande, se não puder andar, se arraste, mas siga em frente. Então tem dias que a gente vive e tem dias que a gente só sobrevive, mas a gente vai levando um dia após o outro,
e na certeza de que Deus sempre nos ampara. Então, todas as dificuldades, elas têm um caráter, sim, de mudança, de renovação. Algumas dependem de nós, da nossa atitude, de mudar, de se readaptar. Outras não. Outras exigem de nós paciência e resignação, porque não depende apenas da gente. Então, que a gente possa cultivar essas virtudes. A gente está encaminhando já para o nosso tempo, então eu vou dar aqui uma acelerada no tema. E aí ele segue falando. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Bem, o Espiritismo, ele nos mostra como o cristianismo, ele vem resgatar, aliás, ideias do cristianismo, desde suas origens, da mensagem de Cristo. Então, ele traz esse consolo, essa paz, e isso faz com que muitos irmãos nem tragam essa ideia como opção, porque não é uma opção. E quando ele permite que os espíritos venham nos relatar, como há aqui no livro Memórias de um Suicida, não é para nos aterrorizar, né? Para a pessoa ver e ficar, eu vou passar por isso tudo e não sei o quê. Não é o temor, porque a proposta do Espiritismo e de Cristo é o amor. E através do amor, ele vem nos orientar para que as pessoas possam ter consciência daquilo que acontece da vida após a morte. E com a consciência do que ocorre, possam tomar a melhor decisão, que é sempre pela vida. Então, eu agradeço a todos que permaneceram aqui com a gente no Evangelho dessa manhã. Nosso tempo aqui já está batendo a porta. E é isso, meus amigos. Eu deixo vocês com essa mensagem de otimismo, de esperança. A gente tem enfrentado tempos difíceis, onde a gente está enfrentando essa pandemia e todos, são afetados. Nós temos os irmãos que se encontram infectados pela Covid, aqueles que já partiram, as famílias. E todos somos afetados, pelo isolamento, pelas dificuldades sociais, financeiras. Mas é preciso ter resignação nesse momento e principalmente pensamento positivo, porque a espiritualidade amiga, ela utiliza nossas energias também para auxiliar. Então, que nesses momentos a gente também possa vibrar amor e buscar também cuidar um pouquinho da gente, da nossa saúde mental. O Espiritismo sempre propõe a leitura edificante, a renovação, a prece. E eu queria até acrescentar mais uma dica nesse período de isolamento, que é os grupos de estudo, que para mim funcionam muito bem, assim, principalmente nesse período de pandemia. Muitas casas espíritas se mantêm com as suas atividades de estudo, funcionando através de aplicativos online. Posso até citar, no Lex a gente tem estudo do Livro dos Espíritos, temos também estudos de EGE, nós temos a AME com estudos de André Luiz, Joana de Ângeles, a Federação, e tantos centros espíritas espalhados em Teresina, nos interiores, no Maranhão, em outras cidades. E é tão maravilhoso o estudo de obras espíritas, primeiro porque sempre que a gente vai estudando, a gente vai fazendo uma autorreflexão e indo pontuando aquilo que precisa ser mudado. É uma renovação, como se você estivesse ali carregando suas energias,
porque a espiritualidade que assiste os trabalhos dos estudos vem ao nosso auxílio, e fora a interação com os amigos, né, que a gente vai angariando. Cada grupo tem a sua particularidade. Nesse convívio com pessoas de diferentes idades, de diferentes percepções, a gente vai compreendendo melhor o outro. Então, eu acrescento aí essa dica, que é dos estudos online, que são maravilhosos, assim. Todo mundo, a Dara tá aqui mandando um abraço. Deixa eu ver quem mais. Os meninos estão aqui, do Ege, do Lex, que sabe muito bem como essas reuniões, elas nos fortalecem e recarregam as nossas energias. Então fica aí a dica. E eu queria muito agradecer a quem está acompanhando, a quem for assistir ao longo do dia. Fica um abraço. E para encerrar, eu queria fazer a prece final com um salmo que é muito conhecido mundialmente, né? Que é o Salmo 23, que é um salmo que toda pessoa que busca ele, busca com essa necessidade de conforto, de paz, de confiança em Deus. Então, como eu disse ao início, eu vou fechar os olhos para poder ajudar na concentração e convidar vocês, quem quiser também fechar os olhos, para me acompanhar nessa prece final. Mestre Jesus, obrigada novamente por esse evangelho. Que essa mensagem, Senhor, possa ser transformada em luz e chegar a todos a quem precisam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor pela eternidade. Que assim seja. Muita luz e paz, e até o próximo evangelho, meus amigos. Tchau, tchau.